Olá, meus queridos, e aí, tudo bem com vocês? Estamos na reta final do nosso desafio, 14º dia, e hoje é Romanos 14. Isso mesmo também, um tema aí, eu diria, polêmico, né? Os últimos capítulos aí de Romanos vai surgindo temas aí que às vezes causa aí, né, muita discussão, muito falatório, muitas coisas, né? Mas enfim, eu vou tentar aqui explicar e falar, comentar algumas coisas aqui de uma forma simples que você entenda, tá bom? Então, o capítulo 14, gente, ele, né, na verdade, ele continua aí nos conselhos, né? Nos conselhos aí do que devemos ou não fazer, da vida prática aí com Jesus, né? Como um cristão. E ele fala sobre a questão, né, do julgar, né? Em algumas Bíblias tá como os fracos e os fortes, e outros aí como não julgar os seus irmãos na fé, né? E ele começa aqui o capítulo falando sobre a questão de comer, né? Ele fala assim, ó: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, né? Controversos, assuntos controversos. Eu já vou explicar isso aí para vocês. Um crê que pode comer tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come alimentos vegetais. Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois o Deus o aceitou. Então aqui ele fala, né, sobre a questão do julgamento e tudo mais, mas algo que a gente precisa entender é o contexto, né? Muitos judeus viviam ali em Roma e eles não comiam carne, né? Porque tinha a questão ali da carne ser pura, impura. Então, talvez os açougueiros lá, né? Não sei como que era. Se eles não tinham certeza que a carne era pura, né? Não tinha nenhuma impureza ali, eles não comiam. Então, muitos abstenham mesmo, não comiam, né? Resolviam não comer a carne pelo fato de não saber se era pura ou não. Então, ele usou, né, esse contexto aí para falar sobre isso. Mas o que a gente precisa entender é que aqui ele está falando sobre a questão e os costumes espirituais, né, religiosos, não em si, né, na questão aí de ser vegetariano ou não. Tem gente até que brinca aí com esse versículo da questão de comer ou não carne, tá? Mas o que o Paulo está falando é sobre, né, os costumes aí espirituais, religiosos. Então, isso é algo que a gente precisa deixar bem claro aqui para vocês, né? E algo interessante, né, que ele fala aí que são assuntos controvertidos ou controversos, né? O que a gente precisa entender que essa questão de julgar, porque esse texto é um pouco mal interpretado, né? Porque assim, Deus fala pra gente não julgar as pessoas, não julgue, não julgue, né? Aqui são assuntos controversos, assuntos como comida, né? O que você come, o que você não come, o dia santo, depois ele vai falando aqui, eu guardo o dia, guardo esse dia, né? Questão talvez de vestimentas, de aparência. Então são coisas que sempre vai existir assuntos controversos, sempre vai existir esses temas e essas polêmicas, né? E ele fala para não julgar nisso, né? Não, por exemplo, né? A Bíblia fala o quê? Que nós temos que repreender com amor. Então, às vezes a pessoa, o seu irmão, né? Alguém que você gosta, tá fazendo algo que a Bíblia diz que é errado, né? E a nossa função aí é repreender com amor, é chegar e falar, olha, a Bíblia diz que não pode fazer isso, né? Vamos consertar, o que eu posso te ajudar, né? E tem muita gente que fala, não, você tá me julgando, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que, né? Então essa questão de julgar são assuntos controversos, e não a questão ali de que talvez a Bíblia fala, ó, não, por exemplo, sexo depois o sexo Deus guardou o quê? Para o casamento, né? E tem muita gente que faz e acha que tá tudo bem. Então, se alguém for falar algo para essa pessoa, né, em amor e falar, olha, isso que você tá fazendo é errado, você tem que casar e tudo mais, né? OK, né? Então, o que não julgueis o seu irmão na fé é em relação a assuntos controversos, né? E não outros tipos de assunto, né? E o julgamento que eu falo aqui é você ir falar com a pessoa, olha, o que você está fazendo não é legal, não agrada a Deus, vamos consertar, o que eu posso fazer por você, tá? Então, isso, né? Porque às vezes, não, você não pode me julgar, a pessoa está fazendo tudo errado na vida dela,
né? Tudo que a Bíblia fala para não fazer, ela faz e ela não quer ser julgada, ela não quer ser corrigida, né? Então, a gente precisa aí entender as coisas, tá bom? Então, se um pastor chegar em você, o seu pastor, e falar, ó, o que você tá fazendo não é errado, ele não está te julgando. Ele está realmente aí te disciplinando e te orientando com amor. Porque quem ama disciplina, isso também tá na Bíblia, tá bom? Então, é sobre isso, né, que ele fala aí. E ficava ali, né, um julgando o outro e volta naquela questão, né? O quê? Mais essencial, nós somos salvos pela graça. Se nós somos salvos pela graça, quem somos nós para ficar julgando o nosso irmão se ele come carne ou não, se ele só come legumes, né? Se ele guarda o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Então, são essas coisas aí que Paulo tá falando aí de forma geral. E o que ele diz? Que todos nós seremos julgados, né? Lá no versículo 10 ele fala, ó, portanto, por que você julga o seu irmão? Por que despreza o seu irmão? Pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, assim, às vezes, né, a questão da pessoa comer ou não comer, vestir ou não vestir, usar ou não usar, não cabe a nós, né? Deus vai julgar a todos. Então, isso que a gente precisa deixar muito interessante, muito claro. E algo interessante que ele fala aqui é para nós, se a gente faz alguma coisa, se a gente come alguma coisa, que isso escandaliza o nosso irmão, que a gente não faça, né? Então tem muito essa, talvez, polêmica. Ah, pode beber, não pode beber, pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Isso vai escandalizar o seu próximo? Isso vai escandalizar o seu irmão? Isso lá tá no versículo, vamos ver aqui, 15, né? Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu, né? E o versículo aí 17 fala, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e provando pelos homens. Então aqui ele fala, ó, não destrua a boa obra do Senhor por comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçar. Então, será que você está comendo, né? Tá dando bom testemunho ou não tá? O que você tá bebendo, né? Essa questão aí da cerveja. Ah, eu posso beber ou não posso? Vinho, eu posso ou não posso? Né? Então, existem algumas coisas que Deus não fala. Não tá escrito na Bíblia se é certo ou se é errado, se pode ou se não pode, né? Esses são os assuntos controversos que Paulo fala para não julgar, né? Então, qualquer que come, que não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve ao seu irmão a cair. Então, esse foi o capítulo 14. E agora que eu vi, gente, 8 minutos já. Mas de uma forma geral, eu acho que deu para vocês entender. Dúvidas, comentem aqui, me mandem direct. E vamos lá, falta só 2 dias. Um beijo no seu coração e tchau.